Olá para você que adora estudar e sabe muito bem o que quer da vida. Eu sou o professor Aires Pegentino e vou conduzir um pouco sobre esse mundo do universo. Nessa videoaula, nós iremos falar um pouco sobre as grandezas físicas. Nas duas outras aulas passadas, nós falamos sobre o sistema geocêntrico e heliocêntrico e falamos sobre quebra de paradigmas. Você já pensou o quanto nós medimos o dia a dia? Seja o tempo para passar com a pessoa que a gente gosta, seja aquele tempo que não passa, ou até mesmo aquele quilozinho que você vai lá na balança e se pesa e que você não está muito feliz. Todos os dias nós temos exatamente essa questão interessante de usar as grandezas sem mesmo perceber. Acompanhe comigo um pouco no nosso material sobre as grandezas físicas. Então, o que são grandezas físicas, né? Quando nós falamos em ciência, já vem à mente os métodos científicos. O método científico é aquele que dita as formas como a ciência vai lidar com os números, com questionamentos, com hipóteses. Isso é interessante na ciência, né? E o método científico, querendo ou não, ele está todo o tempo na nossa vida, no dia a dia. Mas o que é uma grandeza? As grandezas físicas são extremamente importantes para a física, principalmente porque é através dela que conseguimos quantificar praticamente tudo, né? Ou quase tudo. Não dá para quantificar muitas coisas. Por exemplo, o amor. Você já tentou medir o tamanho do seu amor por alguém? Não dá para fazer isso, né? Você poderia pensar, eu amo 100%, mas quanto é 100%? Né? Ou então eu amo do tamanho do universo. É muito complicado você estabelecer essa comparação, certo? Então, amor, os sentimentos não é algo que a gente pode medir. Diferente das grandezas físicas, por exemplo, eu posso medir a quantidade de distância que tem entre a minha casa e a escola. Eu posso medir, por exemplo, o tempo que eu levo para chegar até a escola. Ou até mesmo a velocidade que eu vou percorrer até chegar à minha escola. Então, essas grandezas, elas podem ser medidas sem problema nenhum, diferente de outros elementos do nosso dia a dia que não podem ser medidos com facilidade. Então, olha só, na física nós temos basicamente as características das grandezas físicas são três, elas podem ser representadas assim. São as fundamentais, as derivadas e as suplementares, certo? As grandezas fundamentais são aquelas unidades básicas, certo? Do sistema internacional que nós vamos ver no slide a seguir. As derivadas são aquelas originadas a partir das fundamentais e as suplementares são grandezas que os cientistas não tiveram muito consenso em estabelecer onde elas iriam ficar. Se iriam ficar nas básicas ou na fundamental ou na derivada. Então, nós chamamos de grandezas suplementares. É uma classificação diferente das demais porque elas não pertencem nem a um grupo nem ao outro. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma delas? Então, olha só, as grandezas fundamentais, elas são massa, tempo, comprimento, temperatura, corrente elétrica, quantidade de matéria. Eu só coloquei algumas aí mais importantes para nós que estamos trabalhando agora no primeiro ano, certo? Olha só, as grandezas, elas sempre são acompanhadas das suas unidades. Então, nós temos aí, para a massa, quilograma, para o tempo, segundo, para o comprimento, nós temos o metro, para a temperatura o Kelvin, para a corrente elétrica ampere e quantidade de matéria mol. Então, você pode ver aí tanto a unidade quanto o símbolo, certo? Mas o que é esse sistema internacional que nós chamamos de SI? Ele aconteceu em 1960, foi uma conferência realizada por cientistas que nessa conferência foi estabelecida quais unidades deveriam ser usadas no mundo inteiro. Certo? Nem todos os países fazem parte do sistema internacional. Por exemplo, os Estados Unidos, as unidades de medidas lá são diferentes das nossas. Mas nós utilizamos a unidade de medida padrão na França, por exemplo, e boa parte da Europa. As grandezas derivadas, nós temos aí a velocidade, que é medido por metro por segundo, esse é o padrão. A aceleração, que é medido por metro por segundo ao quadrado. Força em Newton. Pressão em Pascal, potência em watts, volume em metro cúbico, área metro quadrado, densidade quilograma por metro cúbico, velocidade angular rádio por segundo, aceleração angular rádio por segundo ao quadrado,
frequência em Hertz. Então, essas daí, como vocês podem ver, são padrões, certo? Todas essas grandezas aí são padrões, tá? Essas unidades que estão do lado, que vocês podem ver, nós não podemos alterar o padrão do sistema internacional. Esse é o padrão, mas eu posso medir a velocidade em km por hora, que é muito comum isso. Por exemplo, você quando vai viajar de carro, por exemplo, você vê que a velocidade que o velocímetro do seu carro estabelece é em km por hora, não metros por segundo. Mas o padrão do sistema é estabelecido por metro por segundo, certo? Isso não impede que a gente realize derivações dos símbolos das unidades de medida, certo? E as suplementares, como eu falei, são aquelas que não entram naqueles dois outros agrupamentos, certo? O ângulo, né, o ângulo plano, que é o rad, velocidade angular, rad por segundo, ou velocidade, aceleração angular também, rad por segundo ao quadrado. Observe que eles estão, inclusive, velocidade angular e aceleração angular também está na planilha das derivadas. Grandezas físicas versus unidade física. Muita gente confunde e é bom a gente estabelecer as diferenças. Olha só, uma grandeza física mede a quantidade ou qualidade de algo em certa unidade de medida, enquanto a unidade é apenas uma forma de notação. Vamos a um exemplo aí bem simples. Imagine que você esteja indo da Terra à Lua, em uma espaçonave com a velocidade aproximadamente 1.400 km por hora. Olha só, nós temos aí uma unidade 1.400, vocês podem ver aí, 1.400 é exatamente a grandeza física. Quilômetros por hora é exatamente a unidade a ser utilizada. Entenderam? Então, a quantidade está estabelecida aí, 1.400 km por hora, a unidade física. Poderia ser metros por segundo, certo? Não tem problema. Centímetros por segundo. Existem outras derivações, certo? Mas nós utilizamos ou quilômetros por hora ou metros por segundo, é o mais usual. As grandezas físicas, elas são divididas em duas, certo? Elas podem ser escalares ou vetoriais, certo? As grandezas escalares são aquelas que não precisam de complemento nenhum para que a gente possa entendê-las. As grandezas vetoriais, não, ela precisa de um complemento para ser entendida, então ela precisa de algo. Esse complemento pode ser a direção e o sentido dela, certo? Vamos ver mais à frente. Olha só. As grandezas escalares, por exemplo, massa. Eu digo que eu tenho 78 kg. Essa é a minha massa. O tempo, eu digo, não preciso de complemento nenhum para isso. Eu digo que o tempo é 10 horas, por exemplo. Eu não preciso de outro complemento para dizer. Da mesma forma, o comprimento. Uma mesa mede aproximadamente 2 metros. Então, não preciso de complemento para esses elementos. No entanto, quando eu falo em força, eu preciso estabelecer alguns outros elementos para que eu possa compreender como se processa. Então, se eu digo que a força é de 10 newtons, por exemplo, eu preciso dizer para que lado essa força está sendo aplicada. Então, nesse caso, essa grandeza precisa de um complemento. Então, eu tenho 10 newtons para horizontal para a direita, horizontal para a esquerda, para cima, para vertical para cima ou vertical para baixo. Então, ela precisa de um complemento, e esse complemento é exatamente pela direção e pelo sentido. Então, a velocidade, a aceleração e o deslocamento têm esse mesmo princípio também, certo? Não confunda o deslocamento com o comprimento. Por exemplo, o comprimento é a distância, vamos dizer, da sua escola até a sua casa. Você pode ter 3 km, 2 km, vamos dizer. É diferente de deslocamento. Quando eu digo que ocorreu um deslocamento, eu preciso dizer para que lado ocorreu o deslocamento. Por isso que é importante que a grandeza vetorial seja estabelecida nessa relação. Para que lado eu me desloquei? Olha só, vamos ver como que isso se processa, principalmente usando o que a gente está fazendo desde a primeira aula, que é o universo como pano de fundo. Então eu tenho aí, olha só as distâncias de comprimento. Mercúrio. A distância de Mercúrio do Sol é aproximadamente 57.910 quilômetros, certo? Da Terra até o Sol, nós temos aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Dá para ver aí, 149.600,
149 milhões e 600, na verdade. Então, a gente faz um arredondamento aí para 150 milhões de quilômetros, até porque nós vamos ver na próxima aula que esse percurso da Terra ao redor do Sol é um pouquinho mais complicado de se entender. Ele não é circular, como se pensava antigamente. Certo? Então, nós temos aí, observem que esses números, como estão escritos, ele não é muito adequado para ser expresso em ciências, tá? São números muito grandes. E números muito grandes não podem ser expressos com tantos zeros. Olha só, eu coloquei também uma imagem bem legal para vocês observarem, e nessa imagem dá para a gente ver a comparação do tamanho de um astronauta até o universo bem extenso. Olha só, é uma imagem apenas ilustrativa, vocês podem ter acesso a esse material posteriormente, vocês vão ver o quanto o universo é grande, o quanto nós temos de tamanhos e coisas imensas, certo? Por isso que quando alguém fala, isso é astronômico, não duvide que é muito grande. Medidas de temperatura. Olha só, nós temos aí algumas medidas de temperatura. A Terra tem uma temperatura média de 15 graus, mas olha só, Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, ele tem 170 graus negativos. Aí você pode perguntar, mas por que Mercúrio, tão próximo do Sol, parece ser tão frio? Na verdade, Mercúrio tem a maior variação de todos os planetas, certo? Ele vai do muito quente ao muito frio. A temperatura de Mercúrio vai em torno de menos 480 a mais 480 positivo, certo? Então, por isso que ele é o planeta que tem maior variação no sistema solar. Os demais aí vocês podem olhar as unidades de medidas aí direitinho, certo? Aqui também vocês também podem observar os planetas, o tempo de rotação e o tempo de translação. É apenas ilustrativo para vocês observarem. Olha aí o Sol. Dá para ler essa quantidade de números? É bem difícil de a gente ler, certo? Por isso que nós não expressamos em ciência números tão grandes, com tantos zeros assim, vocês vão entender como que a gente expressa olhando aqui a massa. Olha só. O Sol tem 1,98 vezes 10 a 30, certo? Observem que 10 a 30 significa que eu tenho 30 casas após essa vírgula aí. Após a vírgula de 1,8. Tenho 30 casas incluindo zeros. Então não dá para a gente expressar esse número porque seria um número muito grande de se escrever. Por isso que a gente coloca em notação científica e nós vamos ver posteriormente isso. Eu tenho duas atividades para você. Essa atividade é bem interessante. Tá? O que você vai fazer nessa atividade? Esse é um texto que eu mesmo elaborei e você vai pegar, substituir nesses espaçozinhos que tem aí a unidade adequada. Então, Apolo 11 levou os primeiros seres humanos à Lua. Distante, 348.400, você vai colocar a unidade lá bonitinho, tá? Em uma viagem de aproximadamente 72 o quê? Observem que aí nós temos os espaços justamente para que você possa preencher com a unidade adequada. Isso é bem interessante para que a gente possa compreender melhor como se processa. Então, você vai preencher nessa atividade com todos, tá? A outra é para bater a cabeça realmente. Bem, nós sabemos, eu mostrei agora algumas tabelas e vocês viram velocidade de translação, velocidade de rotação, massa, temperatura, certo? Aí você pergunta, como que os cientistas chegaram à conclusão da velocidade da Terra ao redor do Sol? Como é que dá para medir isso? Essa é uma boa pergunta e isso você vai ficar na cabeça para pesquisar depois, certo? Pode ter certeza que você vai adorar essa pesquisa porque é bem legal de a gente entender como que isso se processa na natureza, certo? Então, essas duas atividades ficaram como atividades complementares. Tanto essa atividade que você irá preencher com os valores das unidades adequadas, tá? Como essa daqui que você vai pesquisar para saber como que os cientistas chegaram a algumas conclusões que até então nós não temos instrumentos adequados para medir. Até então. Por exemplo, como é que eu vou medir daqui até o Sol com uma trena? Não dá para fazer isso. Então, a trena não é um instrumento adequado para se fazer isso. Mas como pode ser feito? Então, isso você vai pesquisar e procurar direitinho. Pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Espero que vocês pratiquem também nos exercícios. Espero que tenha ficado claro a importância das unidades de medida no nosso dia a dia. Certo? Lembre de acessar a plataforma Eduque, onde nós temos lá todo o material adequado para o estudo de vocês. Então, lá você vai encontrar exercícios, material suplementar, inclusive esse vídeo. Certo? Muito obrigado e até a próxima.